Eu sou o poeta Marivaldo dos Anjos, né? Nome intitulado Marivaldo dos Anjos, mas nome completo Marivaldo Raimundo dos Anjos Gonçalves. Estou no mundo da cantoria, da viola, influenciado pelo meu pai, Manuel Raimundo. Graças a Deus ainda é vivo, aos 76 anos hoje. E aos 14 anos, 13 para 14 anos, eu comecei na região de Pedras de Fogo, aqui da Paraíba, né? Cidade próxima a João Pessoa. E dali eu comecei a andar pelo sítio da região rural de Pedras de Fogo. Daí, em 1992, eu já me destinei em 93 aqui para a capital, João Pessoa. Existia um programa aqui de viola na Rádio AM do estado, que é a Tabajara, e naquele ano eu comecei a andar com um poeta chamado Severino Paulo, né? Saudoso Severino Paulo, que não se encontra entre nós, mas me deu uma grande força, uma grande ajuda naquela fase para que eu começasse a me estabelecer, né? Daí eu comecei a andar o Nordeste e hoje já passo de 23 anos de viola, de profissão, graças a Deus. Com a viola que eu fui criado pelo meu pai, hoje eu crio meus filhos, né? De sangue, de família. Não todos os irmãos meus conseguiram ser poeta, mas tem uma irmã que é cordelista, tem na alma também essa vontade, esse desejo de participar das coisas culturais, né? Ela é professora e cordelista. Então, por aí começou a minha trajetória, né? Andando nas cidades, visitando as feiras, cantando em restaurantes, em bares. Mais na frente, já próximo aos 10 anos de cantoria, eu já fiquei no meio dos festivais, né? As apresentações, encontros de repentista, participei de vários. Fui apoiado por Ivanildo Villanova em 2002, quando eu participei em Recife do Finogec, graças a Deus, eu tive êxito na época, e ganhei o primeiro lugar com um poeta chamado Luciano Leonel. Naquela fase eu estava novo, jovem, mais jovem do que agora, menos de 30 anos, né? E aí eu ganhei esse primeiro lugar num festival organizado pelo poeta Ivanildo Villanova. Daí eu participei de vários em Caruaru, aqui em João Pessoa, em Guarabira, Mamanguape, quase todas as cidades da Paraíba eu participei de eventos culturais, cantando em apresentações em pé de parede, que o artista da viola ele se apresenta mais nos pés de parede, né? Aquela cantoria tradicional, do jeito que é mais fácil de a gente falar, que é aquela cantoria que tem um público, né? Que a gente convida. A gente está numa cidade, vai cantar num restaurante, e ali o organizador de Marivaldo dos Anjos vem cantar com o Raimundo Caetano, hoje aqui, e a gente por telefone mesmo chama um, chama outro, chama essa cantoria pé de parede. A cantoria de festival já é uma apresentação, no festival um torneio de primeiro a quinto lugar, onde a gente vai participar e a sorte é quem diz onde a gente consegue chegar, sem primeiro, sem último, mas também uma experiência muito boa. Existem também as apresentações que a gente faz pelo Estado, pela Prefeitura, as prefeituras, né? E daí, graças a Deus, eu estou até hoje vivendo da viola, da cultura, junto com os colegas, vários repentistas. Em João Pessoa é a região que mais eu consegui amigos que durante quase 25 anos de viola, desde o início estão junto comigo. Amigos feitos o poeta Moreirinho, Antônio Batista, Zé Batista, o Severino Paulo foi um grande amigo para mim, o Manuel Alves, né? Os poetas da região de João Pessoa, Josimar Pereira. Então a gente conseguiu manter essa amizade, que é muito bom para o artista. Não só ser artista, o importante é ele se profissionalizar e segurar as amizades. Isso é a base do artista. Um artista sem amigos, ele não é artista, ele fica longe de estar e participar das questões poéticas, né? E eu, graças a Deus, tive e tenho essa forma de trabalhar, de conseguir preservar as amizades, né? Então, daí a gente vai, a cada dia, eu costumo dizer que a gente nunca sabe de tudo. Às vezes o cantador tem 40 anos, mas ele ainda está aprendendo. Nunca é uma perfeição que a gente busca cada dia, né? Todo dia a gente se prepara, a gente lê, se atualiza, mas nunca chega no fim. É uma coisa que o artista tem. Isso não só o repentista, o cantor também, o seresteiro, o embolador,
todo artista ele tem essa questão de sempre estar se aprimorando, né? Se aprimorando a cada dia. A minha irmã é cordelista, eu não costumo muito escrever. Eu me atualizo mais a questão da leitura, de ler para me formar, para ter conhecimento, né? Então, as minhas coisas praticamente de improviso. Todas as apresentações que eu faço é improvisada. Agora tem a questão de conhecimento, a questão cultural, que a gente mantém sempre. Todos os dias ler, todos os dias se atualizar, porque o repentista, onde ele chega, ele tem que ser atualizado. Principalmente numa era digital dessa que a gente está vivendo, né? Onde qualquer menino de terceira série hoje sabe de tudo. E não foi o caso, quando eu tinha 10, 12 anos, que estudava primária, eu não tinha o conhecimento que hoje um menino de terceira série tem. O mundo está globalizado, né? Qual a importância do improviso para vocês? O improviso e o repente, eles são parceiros, né? Eles andam num caminho lado a lado. O repente que é aquela coisa que é feita na hora, de repente, assim, surge. E o improviso se encaixa no repente, porque cada assunto que a gente improvisa na hora, que faz o repente na hora, o improviso chama-se a inspiração. Quando o cantador está feliz cantando, aí quem está ali diz, mas como ele está improvisando muito, ele está muito inspirado. Então, o improviso, eu costumo dizer que é um parceiro do repente. Na noite ou no dia que a gente está cantando, que está feliz com isso aí, é uma coisa por igual. O repente e o improviso são gêmeos, né? Na questão poética. Eu sou Antônio Batista dos Santos, popularmente, o nome artístico é Toninho Batista. Sou filho natural da cidade de Itapetim, Pernambuco. Nasci e me criei lá, saí de lá em 1977, quando eu completei 18 anos. Aí me mudei para João Pessoa, onde moro até hoje, 54 anos já, né? E a minha história na cantoria começou desde criança, que meu pai era poeta, minha mãe poetisa, só que não cantavam, nem meu pai cantava, nem minha mãe nunca cantou. Meu pai, ele escrevia versos, e muito bem feito, muito poeta, e então ele ia para as cantorias e já me levava desde eu pequenininho. Eu cresci ouvindo cantoria e já tinha no sangue a poesia, né, que vinha de pai e mãe. Tinha 5 tios por parte da minha mãe, cantadores, todos 5, e isso me influenciou muito na cantoria. Eu escutava, além de eu escutar as cantorias, e também dava tema, pedia mote, e eles disseram, esse menino é poeta, ele vai ser poeta e tal. E botaram aquilo na minha que eu era poeta, e graças a Deus eu, em 1977, vim para cá e comecei. Lá eu só brincava, acompanhava a cantoria, cantava brincando. Aí quando cheguei aqui, aí resolvi fazer profissão, comprei viola e comecei com meus colegas. Esse que ele citou aí, Severino Paulo, me ajudou muito também, me deu a mão. E Clodomiro Paz, o saudoso Clodomiro Paz também, me botou num programa de rádio. E eu fiquei como titular uns 6 meses com ele na Sanhauá, que era em Bahia, na cidade de Bahia ainda. Severino Paulo também me convidou, também passei uns tempos parceirado com ele na Rádio Tabajara e participei também de vários congressos, festivais também, em Nova Cruz, organizado pelo poeta Domingo Matias, ali em Mata Redonda, pelo poeta Otávio Soares, Alhanda também. Em Itapetim, todos os anos tem um festival lá e eu sempre sou convidado, que é a minha terra. Aí todos os anos tem um festival lá, parou agora esses 2 últimos anos por causa da pandemia, mas lá tradicionalmente tem um festival todos os anos, e eles sempre me convidam. E cantorias pé de parede, como ele falou, que a gente faz todo final de semana, 2, 3 cantorias por semana, às vezes até mais, que não são registradas, né? São cantorias que a gente chama, convida os amigos através de recado, de telefone, sim, faz a cantoria no pé de parede e às vezes não é registrada. Bota aquela bandeja ali, que é a tradicional bandeja, a cantoria, e os amigos, os apologistas que pagam a cantoria, e assim a gente vive. Quando, como várias vezes também já fiz aqui pela prefeitura, pela FUNJOP também, em outros lugares também, já fui em Abreu e Lima, já fui cantar organizado pela prefeitura de lá, e em várias cidades, em Natal, Rio Grande do Norte, também já participei de festival com o poeta Domingos Matias, e
Nova Cruz também várias vezes, como já falei, mais de uma vez. E por aí afora a gente vem, graças a Deus eu amo a cantoria, é uma coisa que é do sangue da gente, a gente, tanto financeiramente como a paixão pela poesia, todo cantador ama o que faz, né? Como sempre as pessoas, cada um ama o que ele faz, a profissão que exerce, né? E o cantador ainda mais, porque ele canta por amor e por necessidade, claro que é uma profissão, mas todo cantador ele ama o que faz, ele adora cantar. E a gente sempre não foge da cantoria, a gente respeita os colegas, graças a Deus nós temos uma legião de colegas fiéis que ajudam uns aos outros. Sempre tem aquela história do tapete puxado aqui, como toda área, né? Mas os repentistas eles são muito unidos, graças a Deus, né? Eles respeitam muito uns dos outros, ajudam uns dos outros. E ultimamente, depois dessa pandemia, a gente não pôde mais fazer cantoria presencial. Aí, né, para começar nessas lives, eu quase não fiz live. Eu fiz aquela live aqui para fazer aquele negócio do ato e tal, mas praticamente eu não participei de live nenhuma, assim, para arrecadar dinheiro, não. Depois da pandemia, quando foi liberado, a gente voltou a fazer as cantorias em pé de parede. E enquanto estava fechado, sem a gente poder cantar, realmente a gente ficou a viola parada, né? Da minha parte, não procurei fazer live. Mas com fé em Deus vai voltar e a gente vai voltar de novo, vai fazer as cantorias, que é a nossa profissão, né? A gente precisa e amamos a cantoria, o que a gente faz é muito bom. O mote é um tema, né? Um assunto. Agora porque o tema é qualquer assunto, que você dá um assunto, já se chama de tema, né? E o mote da gente, a gente chama ou tema ou mote. Só que ele tem que ser medido. São dois versos no mote. Se for em 7 sílabas, ele tem por obrigação de ter 7 sílabas em cada linha, né? 8 sílabas, mais que se acabe na sílaba tônica, na sétima, na sílaba tônica sétima. E se for em decassílabos, são 10. São 10, tem por obrigação o mote. Também são 2 versos, cada mote, 2 linhas, que a gente chama de versos, 2 versos que a gente chama de linhas, com 10 sílabas também, o decassílabo, né? E o em 7 sílabas tem que ser 8 sílabas, morrendo na sílaba tônica, na sétima. E, por sinal, o mote decassílabo é o mais difícil de se cantar, né? Muita gente chama aí o galope à beira-mar, que é parecido com... também é em decassílabo, é uma das modalidades mais difíceis da cantoria. Sem dúvida alguma, o mote em 10 chama-se... para o repentista é a parte de tirar a prova se o cara realmente é cantador. Eles chamam, vamos dizer, o vestibular do cantador. Vestibular. Vestibular do cantador 10, é o mote 10. Ele tem 10 linhas. Por exemplo, não é nosso esse mote, é antigo, do tempo de Manuel Chudu, aqueles cantadores do passado, o pessoal nos pés de parede já pedia. Não há seca que seca o oceano, nem macumba que acaba o nosso amor. Isso é um mote em 10. Aí o cantador tem por obrigação de formar o mote todinho para terminar dizendo: não há seca que seca o oceano, nem macumba que acaba o nosso amor. É um diferencial para o de 7, né? O de 7 a gente podia dar um exemplo, fazendo um mote aqui agora mesmo, dizendo: por causa da pandemia, quem é artista parou. Estaria um de 7 linhas. E o de 10, a dificuldade é que ele é mais longo e a gente tem que pensar muito rápido, com cuidado no final do mote. O problema não é formar a frase, né? O verso, a base todinha. É como se fazer uma casa, o alicerce seja a parte mais difícil, porque se não fizer um alicerce bem feito, futuramente pode uma parede cair. E a gente no mote em 10, se não lembrar do final, perde tudo que fez. Vai cantando aquilo ali, o povo esperando o final, quando é no final se esquecer, aí de perder o verso. Cantou tão bem no começo, no final não lembrou. Então, é o vestibular. Para os repentistas é um mote em 10. A importância do repente ela é grande.
Eu acho que o repente ele deve ser cultivado, devia estar nas escolas para a criança, para a cantoria não morrer, porque é uma tradição de longos anos. E eu acho, não porque eu vivo na profissão, mas eu acho que é uma das profissões mais interessantes, não, me desculpa a modéstia, mas porque é uma coisa que você não vem cantar nada feito, você vem fazer para cantar. Você canta fazendo, você não canta o que está feito, né? A não ser uma canção, um poema da sua autoria mesmo, ou dos colegas, mas a cantoria, 90% da cantoria é feita de improviso. E não é uma coisa assim de bolado de todo jeito. A cantoria tem regras, né? Tem as regras, como ele acabou de dizer, você tem que fazer, você dá um tema, a nossa estrofe tem que ser com 10 versos, 10 linhas. Você dá um tema já com 2. Então você tem que fazer 8 naquele assunto, com aquelas linhas medidas, aqueles versos medidos de 10 sílabas, e naquele mesmo assunto que a gente chama origem, e com a preocupação de rimar a primeira com a quinta, não, a primeira com a quarta, segunda com a terceira, aí já vem a quinta que vai rimar com a última do modo que você deu. E a sexta e a sétima com a oitava. Você tem que fazer tudo isso, pensar em tudo isso e improvisar, e para não fazer de todo jeito, porque não pode ser só dizendo, e lá na frente dizer o modo, como tem gente que pensa, não, a cantoria ela tem regra, tem suas regras, você não pode fugir dela. O repente para a cultura paraibana, eu acho que o repente é muito importante, até porque a cantoria nasceu aqui na Paraíba, na Serra do Teixeira. Eu acredito que um incentivo que já vem sendo dado, graças a Deus, e essa continuação desse incentivo, como ele falou aí, eu, lá em Pedras de Fogo, agora entrou um secretário lá que gosta da cultura, e eu dei uma ideia lá e ele está adotando, disse que futuramente a gente vai implantar isso na prática. Eu criei uma ideia chamada Poesia nas Escolas. Isso vai para a Câmara, ela vota e a gente faz na prática mesmo. Por que a poesia nas escolas? Como eu disse, eu tenho uma irmã que não canta, não usa viola. Aí adotou a forma de fazer cordéis. Ela é professora, eu não sou professor, né? Mas nasci com o dom de ser poeta. Aí nessa fase aí, ela veio a mim e disse: ô meu irmão, como é essa história de rimar, o que é oração, o que é métrica, quais são as rimas que dão certo? Aí eu expliquei, disse, a oração é o assunto, o sentido do que você está fazendo. Se você vai fazer um cordel falando no período junino, aquele cordel tem que ser só ali. O período junino, você não pode estar ali e depois fala em pandemia ou noutra coisa, é aquilo ali. Se você for falar na pandemia, seu cordel vai ser sobre pandemia. E chama-se a oração. Aí expliquei a ela que para a gente, na música não é muito exigido, né? Na música o cara pode rimar, estou um professor, mas para nós repentistas não rima. Por que não rima? Porque estou termina com vogal e professor com consoante R. Então a gente é muito exigente dessa questão da rima. Estou, ela até, o som dela rima com cantador, mas no final tem a consoante que não concorda, né? Então, eu ensinei isso aí para ela, ela hoje está fazendo cordel. E a poesia nas escolas, ali a gente vai descobrir cordelista, quem quer escrever livro de poesia, né? Futuramente a gente pudesse espalhar isso aí pela Paraíba, nós poderíamos ter no futuro grandes cordelistas, escritores, né? Quem sabe aí dezenas e dezenas de Augusto dos Anjos escrevendo poesia na Paraíba. Então, e o repente está em tudo isso. O repente está nesse projeto todinho. Sem o repente, sem a poesia, não tem como se escrever livros de poesia, cordéis, que tudo isso tem que passar pela ala de repente e da poesia. A cultura é
verdadeira escola. Ela tá no sanfoneiro e no cantador de viola, que faz o verso na hora e que cantando desenrola. A cultura da viola, ela já vem do sertão. Para se cantar repente tem a viola na mão, mas além do instrumento tem que ter inspiração. Até a educação tem a cultura no meio, a poesia e o cordel, e de onde o repente veio. E na estrada cultural eu vou fazer meu passeio. Eu também vivo no meio e não vivo sem cultura, que eu procuro a viola como o colega procura. Seguro o meu instrumento que a cultura me segura. Que faz parte da cultura e nasce da catingueira. Todo repente que veio lá da terra do Teixeira, e a Paraíba está na cultura verdadeira. A cultura verdadeira que você sabe quem é, também já vem de Cancão, que nasceu em São José, do Egito, Pernambuco, um repentista de fé. Patativa do Assaré, quem cantou a poesia, que tocou numa rabeca, viola não possuía, mas tá também na cultura, que digo na cantoria. Cultura de poesia eu vejo nos versos seus. Com a cultura eu ganho dinheiro para os filhos meus, e é com minha cultura que sempre agradeço a Deus. Corrigindo os versos meus pra não ficar nada errado. Na rabeca quem tocou, cega Deraldo deu lembrado, e Patativa do Assaré tá no verso separado. Na cultura estou ligado que cultura é coisa bela. Também existe o forró, onde dança uma donzela, e eu sou mais a cantoria, cultura que eu vivo dela. Tá numa flor amarela e na voz dos cantadores, tá no mestre que ensina, verdadeiro professor, e numa frase romântica de um poema de amor. A cultura está na flor que se encontra no jardim. Cultura tá no começo, tá no meio e tá no fim. E a cultura tá na veia do sangue que está em mim. A cultura tá assim, porém nos nossos arranjos, no teclado e na sanfona, nos violões e nos banhos, e também no poema eu do grande Augusto dos Anjos. Em Marivaldo dos Anjos, que aqui é o meu parceiro, também tá essa cultura e o repente verdadeiro, e essa já vem de meu pai, o meu grande timoneiro. Cultura, meu companheiro, representa a alegria, há uma dificuldade agora na pandemia, mas Deus vai botar a mão e voltamos com garantia. Poesia todo dia que
quem canta passa no teste. Ela está em todo canto, no cantador que investe. Poesia está também no balaio do Nordeste. A cultura está no teste que o repentista faz. Tá na rima e no vocábulo, nos termos gramaticais, e num poeta que canta pedindo humildade e paz. A cultura ainda mais, ela se encontra no show de poesia que a gente, quando alguém nos convidou, e a poesia já vem do casal que me gerou. A cantora tá no show do início até o fim. A cultura é uma coisa que é boa e nunca foi ruim. E a cultura do repente já nasceu dentro de mim. Vamos fazer ele? Bora. O que diz da pandemia Fez o planeta sofrer, a ninguém trouxe prazer. tirou a nossa alegria. Diga o que é cantoria, É a improvisação, o que é inspiração. canta verso inspirado. Isso é quadrão perguntado, isso é responder quadrão. Quem vive muito feliz Conta com felicidade, quem não procura a verdade. também não quer ter o bis. Qual a missão de um juiz? É a caneta na mão, Se fizer condenação, também será condenado. Isso é quadrão perguntado, isso é responder quadrão. Quando Jesus manda inverno, sertanejo vai contente na terra bota a semente, e agradece ao Pai Eterno. a mata muda de terno, Do litoral ao sertão, que fica ensopado o chão. fica o planeta mudado. Isso é quadrão perguntado, isso é responder quadrão. Quem lê a Bíblia Sagrada Sabe escolher seu caminho, vê frases para o capuchinho, sabe seguir na estrada, lembra da Imaculada, e à noite faz oração. bota os joelhos no chão. Diz ao Pai muito obrigado. Isso é quadrão perguntado, isso é responder quadrão. Esse é o quadrão em 10. Se você for medir aí cada estrofe que a gente fazia, são 10 linhas. Um pergunta, 10, quando termina, só vai dar 10. E se você for medir essas linhas da gente, ela vai ter em torno de 10 sílabas cada uma. Se passar é uma, se faltar é uma. Mas geralmente é 10. Porque é onde está a métrica. Se você for fazer uma... Se é de 10 e você fizer dar uma frase com 12 sílabas, você vai ter dificuldade de cantar aquilo ali, vai ficar como o hino nacional. Por que o hino nacional é ruim de cantar? Porque não tem métrica. É desmetrificado.
É a cantoria mais desmedificada do mundo, é o hino nacional. É o mais bonito de se ouvir. E é bonito. É. Mas e a cantoria assim, tem muitas. Tem gente que pensa que cantar é só pegar a viola e sair de qualquer coisa rimando. Mas não, existe a regra. Tem as 7 linhas também. As 7 linhas, você, em vez de fazer com 6 ou com 10, não, tem 7 linhas. Tem o quadrão em 8, a gente cantou em 10, mas tem o de 8, que também é cantado de 2. Tem muitas modalidades. Eu nem sei quantas são, mas são mais de 40 modalidades, né? É, porque só em quadrão tem vários, né? É, tem vários. Você fala em quadrão perguntado, tem quadrão beira-mar, né? É. Tudo, só nessa linha de quadrão são vários.